Bem-vindos a uma jornada fascinante pelos mistérios não resolvidos que têm intrigado a humanidade ao longo da história. Desde eventos inexplicáveis até enigmas arqueológicos e criminais intrigantes, esses mistérios desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar o que sabemos sobre o passado. Prepare-se para mergulhar em um mundo de curiosidades e teorias, enquanto exploramos cada mistério com detalhes e fascínio. O desaparecimento da civilização maia. Nossa jornada começa com o enigma envolvente do desaparecimento da civilização maia. Durante séculos, os maias floresceram nas florestas da América Central, construindo cidades espetaculares, avançando na astronomia, na matemática e na arte. No entanto, por volta do século IX, suas cidades foram abandonadas e a civilização entrou em declínio, deixando para trás monumentos grandiosos cobertos pela selva. As teorias sobre o colapso maia são vastas e incluem mudanças climáticas, guerra interna, esgotamento dos recursos naturais e até mesmo doenças epidêmicas. Cada explicação oferece um vislumbre de um passado perdido, mas o mistério continua, desafiando os arqueólogos e historiadores a desvendarem a verdade por trás do desaparecimento dos maias. Os antigos maias deixaram para trás um legado impressionante de cidades como Tikal, Palenque e Copán, repletas de pirâmides, templos e observatórios astronômicos. Suas realizações culturais e científicas eram notáveis para a época, mas algo aconteceu para interromper esse florescimento. Uma teoria sugere que o desmatamento excessivo e a degradação ambiental levaram à escassez de recursos vitais, desencadeando conflitos internos e desestabilizando a sociedade maia. Outra possibilidade é que eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, tenham afetado severamente a capacidade dos maias de sustentar suas comunidades agrícolas altamente desenvolvidas. Além das causas ambientais, há especulações sobre invasões estrangeiras ou revoltas internas que contribuíram para o colapso. Os descendentes dos maias modernos preservaram algumas tradições e conhecimentos ancestrais, mas o mistério do que realmente aconteceu com essa civilização continua a intrigar e inspirar pesquisas intensas na busca por respostas definitivas. O Triângulo das Bermudas. Navegamos agora para o infame Triângulo das Bermudas, uma área do Oceano Atlântico onde numerosas embarcações e aeronaves desapareceram sem deixar vestígios. Entre os casos mais conhecidos está o desaparecimento do voo 19 da Marinha do Zeué em 1945, seguido por uma missão de resgate igualmente misteriosa. Teorias sobre o Triângulo das Bermudas variam desde atividade paranormal até explicações científicas, como anomalias magnéticas e gases subaquáticos. No entanto, nenhum consenso definitivo foi alcançado, e o Triângulo das Bermudas continua a ser um dos enigmas mais intrigantes dos mares. Os relatos de navios e aeronaves desaparecidas no Triângulo das Bermudas remontam a séculos atrás, com algumas histórias atribuídas a fenômenos sobrenaturais, como o navio fantasma Mary Celeste. No entanto, muitos pesquisadores afirmam que o número de incidentes no Triângulo não é estatisticamente maior do que em outras áreas do oceano, sugerindo que as explicações mais mundanas podem estar em jogo. Uma teoria popular é a presença de bolsões de gás metano no fundo do mar, que podem causar instabilidade na água e afundar embarcações. Outras hipóteses incluem correntes marítimas incomuns, tempestades repentinas e erros humanos. A verdade por trás dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas permanece elusiva, alimentando o fascínio público por mistérios inexplicáveis. O assassinato de JFK. Retornando à terra firme, revisitamos um dos eventos mais marcantes do século XX, o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. O tiroteio em Dallas, Texas, chocou o mundo e deu origem a inúmeras teorias conspiratórias sobre quem estava por trás do assassinato. Lee Harvey Oswald foi acusado como atirador solitário, mas muitas questões permanecem sem resposta. O que motivou o assassinato de JFK? Houve um envolvimento maior do que o sugerido pelas investigações oficiais. A busca pela verdade por trás desse trágico evento continua a alimentar a imaginação pública e a busca por respostas. O presidente John F. Kennedy foi morto em 22 de novembro de 1963, enquanto participava de um desfile em Dallas. O atirador Lee Harvey Oswald foi preso e acusado do assassinato, mas ele foi morto 2 dias depois por Jack Ruby, antes que pudesse ser completamente interrogado. Esse conjunto de eventos contribuiu para suspeitas de conspiração e encobrimento.
Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, sugerindo a possibilidade de uma conspiração mais ampla envolvendo agentes estrangeiros, grupos políticos ou agências de inteligência. A Comissão Warren, formada para investigar o assassinato, concluiu que Aldrich agiu sozinho, mas muitas pessoas permanecem céticas em relação a essa versão dos eventos. Alguns argumentam que o ângulo do tiro e outras evidências físicas sugerem a presença de múltiplos atiradores, apontando para uma possível conspiração para assassinar o presidente. Além disso, a influência de Kennedy e as políticas que ele defendia também levantaram especulações sobre motivações políticas por trás do assassinato. A variedade de teorias conspiratórias em torno do assassinato de JFK reflete a complexidade e o alcance do evento, que continua a intrigar historiadores, investigadores e o público em geral até os dias atuais. As linhas de Nazca. Nas vastas planícies áridas do deserto de Nazca, no sul do Peru, encontramos um dos enigmas mais intrigantes da antiguidade: as misteriosas linhas de Nazca. Estas são gigantescas figuras geométricas, linhas e representações de animais meticulosamente desenhadas no chão, visíveis somente do alto. Criadas entre 500 Absinidos e 500 Igighenorsis, as linhas de Nazca abrangem uma vasta área de mais de 500 quilômetros quadrados. A finalidade exata desses desenhos monumentais permanece um mistério. Alguns estudiosos acreditam que as linhas podem ter servido como um calendário astronômico, marcando eventos como solstícios e equinócios. Outros teorizam que as figuras eram parte de rituais religiosos, destinadas a invocar a chuva ou honrar divindades. Uma teoria ainda mais intrigante sugere que as linhas de Nazca representam pistas de pouso para visitantes extraterrestres, uma ideia popularizada na cultura popular. A complexidade e precisão das linhas desafiam nossa compreensão das habilidades tecnológicas das civilizações antigas. Até hoje, os métodos exatos utilizados pelos Nazcas para criar esses desenhos sem acesso a tecnologias modernas continuam a confundir arqueólogos e cientistas. A descoberta das linhas de Nazca no século XX desencadeou um interesse renovado na região, levando a estudos extensivos e teorias diversas. Embora tenham sido propostas várias explicações, as linhas de Nazca permanecem como um dos grandes mistérios arqueológicos do mundo, desafiando nossa compreensão da cultura e das capacidades humanas antigas. O desaparecimento do voo MH370. Em março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em circunstâncias misteriosas enquanto voava de Kuala Lumpur para Pequim. O avião, um Boeing 77, e seus 239 passageiros e tripulantes simplesmente sumiram dos radares sem deixar vestígios. Uma busca internacional massiva foi conduzida no Oceano Índico, mas nenhum destroço foi encontrado durante meses. O desaparecimento do MH370 alimentou uma série de teorias e especulações. Algumas sugerem um sequestro deliberado por parte dos pilotos ou interferência externa, enquanto outras apontam para falhas mecânicas ou incêndios a bordo. O mistério é agravado pela ausência de comunicações finais da tripulação e pelo desaparecimento repentino do avião em uma rota aparentemente segura. A falta de respostas concretas sobre o destino do voo MH370 continua a assombrar familiares das vítimas e especialistas em aviação. O caso permanece como um dos maiores enigmas da aviação moderna, ressaltando os desafios de investigar desaparecimentos em áreas remotas do oceano. O desaparecimento do MH370 também gerou debates sobre a segurança da aviação e levou a mudanças nas regulamentações de monitoramento e rastreamento de aeronaves. No entanto, muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu com o voo permanecem sem resposta, deixando um vazio emocional e uma sensação de mistério que persiste até hoje. A cidade perdida de Atlântida. A lenda da Atlântida, uma civilização avançada e próspera que teria desaparecido subitamente, há muito tempo fascina a imaginação humana. Segundo o filósofo grego Platão, Atlântida era uma ilha rica em recursos e tecnologia, situada além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar. Platão descreveu sua destruição catastrófica em seus diálogos Timeu e Crítias, mas a localização exata de Atlântida permanece um mistério. Muitos teóricos sugerem que Atlântida poderia ter sido uma civilização real que foi perdida para sempre, devido a um desastre natural, como um terremoto ou tsunami. Outros especulam que a história de Atlântida é uma alegoria ou uma narrativa mitológica, usada por Platão para transmitir ideias filosóficas e políticas.
Expedições modernas procuraram evidências da existência de Atlântida, explorando locais como o Mar Mediterrâneo, o Atlântico e o Caribe. Embora não tenham sido encontradas provas conclusivas, a busca pela lendária cidade perdida continua a inspirar aventureiros e pesquisadores em todo o mundo. O mito de Atlântida também influenciou a cultura popular e a ficção, servindo como cenário para inúmeras histórias e filmes. A ideia de uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente continua a capturar a imaginação das pessoas e a despertar o desejo de desvendar seus segredos há muito perdidos. O incidente de Roswell. O incidente de Roswell, ocorrido em julho de 1947, é um dos casos mais emblemáticos e controversos da ufologia e da cultura popular relacionada a supostos encontros extraterrestres. Tudo começou quando um comunicado de imprensa emitido pela base aérea de Roswell anunciou a recuperação de destroços de um disco voador que havia caído nas proximidades. Esse anúncio inicial, que foi divulgado para a imprensa local, alimentou frenesi e especulações sobre a presença de visitantes de outro mundo. No entanto, logo após o anúncio inicial, o exército dos Estados Unidos mudou radicalmente sua narrativa, afirmando que os destroços, na verdade, eram de um balão de vigilância do Projeto Mogul, um programa secreto para detectar testes nucleares soviéticos. Essa reversão abrupta da história oficial deixou muitos céticos desconfiados e deu origem a teorias da conspiração sobre um suposto encobrimento governamental. Os relatos de testemunhas oculares na época também contribuíram para a aura de mistério. Vários militares e civis afirmaram ter visto destroços incomuns e corpos humanoides em uma área remota perto de Roswell. Esses relatos alimentaram teorias de que o governo estava ocultando a verdade sobre a descoberta de tecnologia alienígena e seres extraterrestres. Ao longo das décadas seguintes, o incidente de Roswell se tornou um ícone na cultura popular, inspirando inúmeros filmes, documentários e livros sobre vida extraterrestre e conspirações governamentais. A Área 51, uma base militar altamente secreta no deserto de Nevada, também se tornou associada ao incidente, alimentando ainda mais especulações sobre experimentos secretos e tecnologia alienígena. Embora muitos investigadores tenham tentado esclarecer o que realmente aconteceu em Roswell, o caso continua a ser envolto em mistério e controvérsia. O incidente de Roswell permanece como um dos grandes enigmas não resolvidos da ufologia, mantendo viva a fascinação e a curiosidade em torno da possibilidade de vida além do nosso planeta. Jack, o Estripador, é um dos mais infames assassinos em série da história, atuando em Whitechapel, Londres, durante o outono de 1888. Suas vítimas eram principalmente mulheres da classe trabalhadora, encontradas com ferimentos terríveis, incluindo profundos na garganta e mutilações abdominais. A precisão e brutalidade dos ataques geraram medo e perplexidade na comunidade de Whitechapel, desafiando as autoridades da época. O mistério em torno de Jack, o Estripador, persiste devido à falta de uma identificação definitiva do assassino. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias sobre sua identidade, abrangendo desde médicos e membros da nobreza, até especulações envolvendo figuras históricas e lendas urbanas. O caso continua sendo um dos enigmas mais intrigantes da história criminal, inspirando investigações, filmes e debates incessantes sobre quem foi realmente Jack, o Estripador. O Santo Sudário, também conhecido como Sudário de Turim, é uma relíquia cristã que tem intrigado estudiosos, cientistas e fiéis por séculos. O sudário é um lençol de linho que, segundo a tradição cristã, teria sido usado para envolver o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. Aqui está uma exploração detalhada sobre este mistério e por que continua a fascinar tantas pessoas. O Santo Sudário é uma peça de tecido retangular que mede cerca de 4,4 metros de comprimento por 1,1 metro de largura. Ele apresenta a imagem de um homem com marcas consistentes com os ferimentos descritos na crucificação de Jesus, incluindo feridas nas mãos, pés e lado. A primeira aparição documentada do sudário foi em 1357 em Lirey, França, e desde então ele tem sido objeto de veneração e estudo. Uma das características mais notáveis do Santo Sudário é a imagem impressa no tecido. A imagem parece ser uma fotografia negativa, sugerindo que a imagem realística foi impressa no tecido de forma incomum e sem o uso de pigmentos ou corantes. Os cientistas têm debatido há muito tempo como essa imagem poderia ter sido produzida. Desde o século XIX, várias investigações científicas foram conduzidas para determinar a autenticidade e a origem da imagem no sudário.
Testes de datação por carbono 14 realizados em 1988 sugeriram que o tecido data do período entre 1260 e 1390 do.C., o que levou muitos a questionar sua autenticidade. No entanto, algumas críticas foram levantadas em relação à precisão desses testes, sugerindo que o tecido pode ter sido contaminado ao longo dos séculos. O Santo Sudário tem sido objeto de várias teorias e especulações ao longo dos anos. Alguns acreditam que a imagem foi criada através de um processo natural durante a ressurreição de Cristo, enquanto outros propõem que ela foi criada por um artista habilidoso usando técnicas antigas. Há também teorias que sugerem que o sudário poderia ser uma falsificação medieval elaborada. O Santo Sudário continua a ser um mistério fascinante e controverso. Enquanto muitos aspectos sobre sua origem e autenticidade permanecem desconhecidos, sua importância religiosa e seu impacto cultural permanecem inegáveis. O sudário continua a ser um objeto de estudo e debate, desafiando nossa compreensão e despertando a curiosidade de pessoas ao redor do mundo. O mistério das pirâmides do Egito é um dos enigmas mais fascinantes e duradouros da história da humanidade. Essas estruturas monumentais erguidas há milhares de anos continuam a intrigar arqueólogos, historiadores e curiosos de todo o mundo. As pirâmides mais famosas, localizadas em Gizé, foram construídas durante o período do Antigo Reino do Egito. A magnitude dessas estruturas e sua precisão arquitetônica são verdadeiramente extraordinárias, especialmente considerando os recursos tecnológicos limitados disponíveis na época. Uma das principais questões em torno das pirâmides é como os antigos egípcios conseguiram construir essas enormes estruturas de pedra. As teorias variam, desde o uso de rampas e técnicas de nivelamento, até a possibilidade de ajuda extraterrestre ou tecnologia avançada desconhecida. A precisão geométrica das pirâmides também é notável. Elas foram construídas com uma precisão surpreendente, alinhadas com os pontos cardeais e com uma complexidade matemática que desafia a compreensão moderna de como essas estruturas foram projetadas e construídas. Outro mistério das pirâmides está relacionado à sua finalidade. Enquanto alguns acreditam que elas serviam como túmulos para os faraós, outros sugerem propósitos mais complexos, como templos astronômicos ou até mesmo máquinas para gerar energia ou transmitir conhecimento espiritual. Os métodos exatos de construção das pirâmides continuam a ser um ponto de debate entre os estudiosos. Embora evidências arqueológicas tenham revelado algumas técnicas utilizadas pelos antigos egípcios, como o uso de rampas e blocos de pedra, há aspectos da construção que permanecem pouco compreendidos. Além das pirâmides de Gizé, existem muitas outras pirâmides espalhadas pelo Egito, cada uma com sua própria história e propósito. A pirâmide de Djoser, em Saqqara, é uma das mais antigas estruturas de pedra conhecidas e demonstra uma evolução significativa na arquitetura funerária egípcia. Em suma, o mistério das pirâmides do Egito persiste como um dos enigmas mais fascinantes da antiguidade. Essas estruturas majestosas são testemunhas silenciosas de uma civilização extraordinária e continuam a desafiar nossa compreensão da engenharia, da matemática e da cultura do Antigo Egito. E assim concluímos nossa exploração dos 10 mistérios não resolvidos da história. Cada um desses enigmas desafia nossas noções de compreensão e nos lembra da vastidão do desconhecido em nosso mundo. Qual desses mistérios mais te fascina?